Bom, a informação é de que o Lula se reuniu com o diretor-geral da ABIN, o Luiz Fernando Correia, discutiu especificamente a situação desse Alessandro Moretti, que é o número 2 da ABIN, e questionou, bom, mantém, não mantém e tal. E o Luiz Fernando Correia ainda defendeu o Alessandro Moretti. E há uma percepção no Palácio do Planalto de que existe uma disputa entre o Luiz Fernando Correia e o Andrei Passos Rodrigues. Luiz Fernando Correia, que já foi, hoje está dirigindo a ABIN, mas lá atrás foi diretor-geral da Polícia Federal, em mandatos anteriores do Lula, e o Andrei Passos, o atual diretor-geral da Polícia Federal. O Andrei Passos sempre teve o pé atrás em relação ao Alessandro Moretti, foi contra a manutenção dele na ABIN. E o Luiz Fernando Correia, a despeito das opiniões contrárias do Andrei, manteve o personagem. Este personagem, Fabiola, não deveria estar na ABIN. Não devia nem ter sido nomeado. Num mundo lógico, ou pelo menos num mundo mais simples, esse Alessandro Moretti, ele não estaria na ABIN. Ele não só é suspeito de ter participado desse esquema de espionagem feita à margem da lei, espionagem ilegal, como ele foi enviado para o GDF, Governo do Distrito Federal, e trabalhou na equipe do ex-ministro, do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. Então, ele tinha uma contaminação com o bolsonarismo que saltava aos olhos. Era uma coisa eloquente. E em março de 2023, março do ano passado, quando o Lula decidiu que o seu diretor-geral da ABIN seria o Luiz Fernando Correia, ele teve que mandar o nome do Luiz Fernando Correia para o Senado. Esse nome precisa ser aprovado, sabatinado, é aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Segurança Nacional, e sabatinado e aprovado pelo Senado. E o presidente dessa comissão é o Renan Calheiros. O Renan deu saltos na cadeira quando soube lá atrás que a intenção do Luiz Fernando Correia era de indicar o Alessandro Moretti, era indicar um outro personagem que foi afastado já em outubro do ano passado, que também é egresso de administrações anteriores. E o Renan se recusou, inclusive, a marcar a sabatina, retardou o agendamento da sabatina por 2 meses. Falou: não posso concordar com um negócio desse. E o Lula pediu ao Renan, fez um pedido pessoal: Renan, marca essa sabatina, é pessoa da minha confiança. E deu de ombros para as ponderações do Renan Calheiros. O Renan, inconformado durante a sabatina, levantou a dúvida em relação a esses nomes que estão agora sob investigação, inclusive do Alessandro Moretti. E o delegado Luiz Fernando Correia defendeu ali as escolhas dele, as escolhas para adjunto dele, como escolhas técnicas, eram funcionários de carreira, segundo ele. E ele lá disse: olha, tenho o apoio do presidente Lula, não o constrangeria com escolhas inadequadas. Então, agora, o presidente, ao hesitar em fazer uma limpeza que ele deveria ter feito lá atrás, ele acaba por enodoar a administração da ABIN. No seu governo, ele importa para dentro do seu governo um escândalo que é do Bolsonaro. Não deveríamos estar discutindo isso aqui. Mas o Lula demora, ele hesita em demitir. E não é a primeira vez. Ele faz isso frequentemente. Aconteceu, mal comparando, com o caso do Juscelino, o Juscelino Filho, o ministro manga larga das comunicações, sujeito investigado pela Polícia Federal, suspeito de desviar verbas para construir verba pública, desviou por meio de emendas parlamentares para fazer uma estrada na frente da fazenda dele lá no Maranhão, e ele continua ministro. Então, o Lula suja o seu governo com um escândalo que vem também do Bolsonaro. A emenda que ele apresentou foi liberada, a verba foi liberada na gestão Bolsonaro. E o Lula ele incorpora à sua gestão escândalos que ele herdou do antecessor. Não me parece uma coisa das mais inteligentes, Fabiola. E o presidente, por último, para encerrar, o presidente sempre fala: está sob investigação, é preciso aguardar a investigação.
há uma distinção muito notória entre o tempo do judiciário, o tempo da polícia e o tempo da política. Um presidente confrontado com uma suspeita de irregularidade, ele não tem que esperar coisa nenhuma pela conclusão do processo judicial ou da investigação policial. Ele tem que agir protegendo o seu governo, protegendo o contribuinte. E ele tem que agir preventivamente. Tem a suspeição, afasta o servidor e Ô, toca a vida. ô Não tem que Josias, condicionar a decisão dele à decisão judicial, decisão ou conclusão de inquérito policial. é tão interessante esse ponto de vista seu, tem muita gente aqui comentando. Por que será que o Lula age dessa maneira? Porque pelo que você mesmo está falando, isso só o prejudica, né? Ele, sempre quando fala isso, ele usa o caso dele como exemplo, né? E ele fica preocupado, diz ele, com injustiças. Por que você acha que ele age dessa maneira, então, hein, ô Josias? Ele não deveria agir assim, porque ele não é nenhum debutante em política, né? Ele está no seu terceiro mandato presidencial. Juscelino Kubitschek, Fabiola, dizia que um presidente não pode ter compromisso com o erro. E não pode mesmo. Então, diante da perspectiva do erro, farejou uma possibilidade de erro, ele tem que agir preventivamente. Você não pode ter compromisso com erros alheios. E, neste caso, o Lula está tendo, como já teve agora acabou de acontecer no 8 de janeiro. O Lula nomeou uma pessoa da sua confiança, a exemplo do delegado Luiz Fernando Correia, que ele indicou para a BIM, ele nomeou o general Gonçalves Dias, tinha sido auxiliar dele, tinha pilotado o jato da Dilma, e ele nomeou aliás, não pilotou o jato da Dilma, é o presidente do STM. Ele tinha sido auxiliar do Lula, desfruta da inteira confiança do Lula e foi nomeado para chefiar o Gabinete de Segurança Institucional. E ele foi inepto, ele agiu com inépcia no 8 de janeiro. Ele permitiu que o Palácio do Planalto fosse surpreendido, embora alertado precariamente, tardiamente, mas antes do 8 de janeiro, ele recebeu informações que lhe permitiam, pelo menos, acionar o esquema de proteção. Tem lá um esquema escudo, plano escudo, que tem o batalhão de guarda presidencial, que tem que guarnecer o Palácio do Planalto. Ele não acionou nada, permitiu que os invasores entrassem lá. O próprio Lula, depois disse: olha, alguém abriu a porta para invadirem o palácio. E foi se verificar depois que a equipe do Gonçalves Dias estava apinhada de bolsonaristas, alguns deles que haviam ocupado postos de comando na gestão do Augusto Heleno, o antecessor do Gonçalves Dias, no Gabinete de Segurança Institucional. Aí você repete, isso foi em janeiro. Em março, escolheu o Lula, o delegado Luiz Fernando Correia, para ocupar o Gabinete de Segurança Institucional. Aí vem o Renan Calheiros, olha, ele está escolhendo aí pessoas que não merecem a confiança. E menciona por que não merece confiança. Olha, estava lá no Bolsonaro, atuou na área de inteligência, na Polícia Federal, foi auxiliar o Anderson Torres lá no gabinete, no comando da Segurança Pública do Distrito Federal. E aí você que já tinha cometido aquele equívoco no GSI, comete de novo o mesmo erro. Então, você me pergunta, Fabíola, por que o Lula comete um erro como esse? Só posso atribuir a um desleixo, porque não é concebível que o presidente cometa erros que o complicam. Ele está agora complicado. Estava escrito nas estrelas que, assim como ocorreu no GSI, ocorreria também na ABIN o que está acontecendo agora, porque essa investigação era algo que aconteceria de qualquer maneira. E está acontecendo. Então, acho que é desleixo, é descuido, porque falta de experiência não pode ser, Fabiola.